Olá, boa tarde, turma, tudo bem? Sou a professora Solene Santana Cavalcante, sou acadêmica do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, estou aqui, como estagiária, estágio de regência. A nossa aula de hoje, um reforço, vai ser sobre ecologia, da população. A ecologia, é a ciência que estuda as relações existentes entre os seres vivos e deste com o ambiente em que vive. Alguns conceitos devem ser aprendidos entre eles, que são população e comunidade. A população e comunidade são importantes conceitos da ecologia que se referem ao conjunto de indivíduos da mesma espécie e a um conjunto de populações. Em ecologia, estudamos as relações do ser vivo entre si e com o meio ambiente que vive. Esses estudos correspondem a diferentes níveis de organização. Podemos, por exemplo, estudar apenas interação entre os indivíduos de uma mesma espécie ou ainda estudar relações deles com diferentes organismos. Para isso, no entanto, é fundamental compreender os conceitos de população e comunidade. População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área em um período de tempo. Os indivíduos de uma população apresentam maior probabilidade de cruzamento entre si que com organismos de outra população da mesma espécie. Os nascimentos e as imigrações, a chegada de novos indivíduos, são fatores que aumentam uma população. Por outro lado, a densidade populacional diminui quando ocorre a morte ou emigração, que é a saída dos indivíduos daquela população. As populações podem variar de tamanho, mas não apresentam um crescimento contínuo e ilimitado. Se uma população cresce de maneira exagerada, isso pode afetar todos os organismos do grupo e assim causar limitações de recursos, dificuldade da reprodução e reduzir a área onde os indivíduos vivem. Dizemos que esses fatores são barreiras naturais necessárias para impedir um crescimento exagerado e, dessa forma, manter a população sempre uma quantidade limitada de indivíduos. O tamanho máximo de uma população em um ambiente natural é chamado de capacidade de limite. Como, por exemplo, de população, podemos citar os grupos de jacaré encontrados no Pantanal. Todos os jacarés são da mesma espécie, relacionam-se entre si, vivem em uma determinada área. Outros exemplos de populações são os leões da savana também. Comunidade, conjunto de população em um determinado lugar e em determinado espaço de tempo. Essas populações de uma comunidade interagem entre si por meio de relações ecológicas. Temos grupo também dos seres vivos existente em uma área como o Pantanal, chamado de comunidade. Então, nas comunidades, as diferentes populações interagem das mesmas variadas maneiras, chamadas de relações ecológicas, Podem beneficiar todos os indivíduos envolvidos, Então, a comunidade são todas as populações viventes em uma região. Vamos falar agora um pouco de densidade populacional. Ela pode ser definida como o número de indivíduos por unidade de área. No caso de espécies terrestres, a densidade de uma população é afetada por 4 taxas, que vai ser mostrado a seguir. A densidade ela é uma relação existente entre o número de indivíduos que constitui a população e o espaço por ele ocupados. Temos uma população afetada por 4 taxas, sendo natalidade, que é número de indivíduos que nasce por unidade de tempo. Temos também mortalidade, que é o número de indivíduos que morre por unidade de tempo. Imigração, número de indivíduos que entra na população vinda de outra área. E emigração, número de indivíduos que sai da população.
de modo geral, né, as taxas de natalidade e de imigração tendem a aumentar, né, a densidade da população e as taxas de mortalidade e de emigração tendem a diminuir. Sendo assim, né, a população se encontra em equilíbrio quando a soma de taxa de natalidade com a de imigração for igual à soma de mortalidade de emigração, que é natalidade mais imigração, que é igual mortalidade mais emigração. E aí vocês podem perguntar, professora, qual é a diferença de emigração para imigração? A imigração significa deixar o local de origem, né, com a intenção de se estabelecer em outro lugar. E a imigração vai sair, né, do seu local também para outro. Ou seja, a imigração, né, é o indivíduo que vem de outras áreas, né, que entra na população. Potencial biótico e resistência ambiental. O potencial biótico é a capacidade, né, de uma população crescer em condições ideais de espaço, alimentos, temperatura e etc. E longe da influência de pregadores e competidores, né? O potencial biótico ou reprodutivo é a capacidade de inatar de uma população, né? Aumentar o número de componentes em condições ambientais ótimas, né? O potencial biótico é bastante variável de uma espécie para outra, né? Podendo ser muito elevado para algumas, bastante baixa para outra. Na natureza, entretanto, né, as populações estão sujeitas à ação conjunto dos fatores limitantes do crescimento. A soma de todos os fatores que impedem uma população de se desenvolver na velocidade máxima é denominada, né, resistência do meio. Então, ela tem, né, a capacidade máxima de reprodução de uma espécie biológica, né, determinada, entre outros fatores, pela duração do ciclo de vida dessas espécies e o tamanho do sua prole, né. A expressão do potencial é limitada, né, por qualquer condições ambientais que inibe o aumento da população. Ou seja, né, ela age para limitar o crescimento de uma população. Fatores bióticos reguladores do tamanho populacional. A competição, a predação e o parasitismo são alguns fatores principais, né, bióticos, dependentes de densidade que regulam o tamanho das populações, uma vez que interfere diretamente, por exemplo, nas taxas de natalidade, mortalidade. À medida que a população cresce, né, a demanda dos recursos aumenta. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado, né? Qualquer dúvida pode entrar comigo, pode entrar em contato comigo, tá? Só ressaltando, né, alguns tópicos principais, né, sobre o potencial biótico ou reprodutivo, né, que é a capacidade de uma população crescer em condições ideais de espaço, alimento, temperatura e longe da influência, né, de predadores, parasitas e competidores, né. Temos também a resistência ambiental, que é o nome dado ao conjunto, né, de fatores que se opõem a esses crescimentos. Ela pode ser indicada pela diferença entre o crescimento máximo possível, né, do potencial biótico. Falamos também sobre a natalidade, né, que é o número de indivíduos que nascem por unidade de tempo, a mortalidade, o número de indivíduos que morrem por unidade de tempo, imigração, o número de indivíduos que entra na população vindo de outras áreas, e emigração, o número de indivíduos que sai da população. As taxas de natalidade de imigração tendem a aumentar a densidade, as de mortalidade e de emigração tendem a diminuir. O equilíbrio pode ser atingido pela diminuição de taxa de natalidade ou de emigração, ou pelo aumento na taxa de mortalidade ou de emigração. Também temos, né, os fatores bióticos regulares do tamanho populacional, que é a predação. Pode atuar como regulador populacional
tanto de presas, né, quanto de predadores, né? A redução à falta de recursos alimentares interfere negativamente na sobrevivência e na reprodução dos predadores, né? A mudança de alimentos atrai os predadores e reinicia, né, o ciclo de predação e flutuação populacional da presa e do predador. Essa é a nossa aula de hoje, espero ter ajudado. Caso não entenderam, pode entrar em contato comigo, tá bom? Bons estudos!